Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula, agora a lição de número 6, Juízes 11 e 12, Jefté, o 8º juiz, Ibsã, o 9º, Elon, o 10º e Abdon, o 11º. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, nos ajuda aí pessoal a chegar aí aos 1000 inscritos, tá certo? Talvez para você não seja tão importante, apenas uma inscrição, não vai fazer tanta mudança na sua vida. Mas para mim que trabalha aqui no YouTube vai fazer toda a diferença, tá certo? Nos ajuda aí a monetizar o canal. E aí nós vamos iniciar agora a lição de número 6. Essa é a revista que nós utilizamos aí, a revista da PEC. Vamos usar em janeiro, fevereiro e março. Como eu já li aí a lição de número 6, Juízes 11 e 12. Leitura bíblica com todos, Juízes do 11, capítulo 11 do 29 ao 40, você já faz aí a leitura na sua casa para a gente ganhar tempo, tá certo? Texto áureo e verdade prática. Texto áureo. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Verdade prática, dependemos de Deus, pois Ele é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, tá certo? Então vamos lá para nossa introdução. A apostasia de Israel segue gerando a opressão dos filisteus e dos amonitas por 18 anos. Mas Deus novamente mostra misericórdia. Um homem sem qualificações morais, mas com fé suficientes para entregar-se à vontade de Deus e usado para comandar uma nação contra os amonitas e julgar Israel por 6 anos. Canaã era propriedade de Israel, bastava a obediência e a fidelidade para que se cumprisse os propósitos do Senhor para o seu povo. E aqui nós temos os nossos pontos. Primeiro ponto, juiz improvável, a convocação, o esforço diplomático, a declaração de posse. Já no ponto 2, a vitória de Israel e o voto de Jefté. O voto imprudente, o clamor atendido, o fracasso pessoal. Já no ponto 3, conflito interno, a tribo de Efraim se ofende, Sibolete ou Sibolete, né? Ibsã, Elon e Abdon, tá certo? Esses são os juízes que a gente vai ver aqui no decorrer. Já o ponto 1, juiz improvável, tópico 1. Ponto 1 aqui, a convocação. Disseram a Jefté, vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Descrito como um valente, Jefté foi expulso de Gileade pelos seus irmãos, pois era filho gerado no ventre de uma prostituta. Certamente o histórico familiar desenvolve nele um desejo de autossuperação. Apesar de sua vida leviana, mostra-se corajoso. Por isso foi convocado pelos anciões de Gileade ao comando da guerra contra os amonitas, que já os dominavam havia 18 anos. A fim de provar seu valor aos que o haviam rejeitado, Jefté declara que só lutaria se prometesse, em caso de vitória, entregar a ele o governo de Gileade. Antes de seu primeiro ato governamental, consagrou-se a Deus em Mispa, onde morava. Ou seja, o que acontece, pessoal? Jefté, nascido filho de uma prostituta, era desconsiderado pelos seus irmãos, era desprezado. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou tudo que era contrário para tornar algo positivo. Usou isso como uma autossuperação. E aí ele faz uma proposta, né? Que se ele fosse à guerra, lutasse e vencesse, ele queria ir governar, tá certo? Então, ele já se prepara também em um momento de consagração aí a Deus em Mispa, onde ele morava. Já no tópico de número 2, o esforço diplomático. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo que há entre mim e ti que viesse a mim a pelejar contra a minha terra. A primeira medida de Jefté foi expor ao rei de Amon os direitos de posse que Israel mantinha sobre a terra, no relato enviado por mensageiros.
Jefté explica que a conquista da terra a leste do Jordão foi legítima, pois Deus havia concedido a Israel a vitória sobre os amoreus, antigos donos do lugar, quando estes atacaram primeiro. Jefté também argumentou que os antigos reis de Amon reconheciam os direitos de Israel, por isso nunca fizeram guerra. Então, o que justificaria uma invasão após 300 anos? Há uma grande lição aqui. Somos também cercados de inimigos de Deus, mas eles só nos atacam quando percebem nossa fragilidade. Ao longo do tempo, os amonitas perceberam que Israel não era mais um povo de valores próprios e de condutas exemplar, pois foram corrompidos quando perderam a comunhão com Deus, santo que lhes concedia vitória diante de qualquer inimigo. Quem se separa de Deus perde a sua única defesa inviolável. Pessoal, o que o texto está dizendo aqui é bem simples. Quando o inimigo não achou legalidade no povo de Israel para que houvesse ali uma fragilidade, eles temiam Israel como um Deus. O Deus estava lá protegendo Israel. Só que quando o povo deixa de agradar a Deus, deixa de fazer a vontade do Senhor, abre legalidade para que o inimigo venha agir. Então foi que os inimigos viram que Israel não estava voltada para Deus, não estava buscando ao Senhor, não estava se consagrando ao Deus que lhe dava vitória. Então o inimigo encontrou essa fragilidade. Então, quando nós damos legalidade, deixamos de buscar a Deus, deixamos de orar, deixamos de nos consagrar, deixamos de ler Bíblia, deixamos de fazer a vontade do Senhor, abrimos uma legalidade para que o inimigo adentre dentro dessa fragilidade. Então, que nós possamos fazer, como diz a palavra do Senhor: nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como diz lá em Efésios 6:10. Já o tópico de número 3, a declaração de posse. Não é certo que aquilo que teu Deus te dar, considerais como tua possessão. Assim possuiremos o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. Na mensagem enviada ao rei adversário, Jefté destaca que se eles criam que seus deuses lhes entregaram a posse de suas terras, do mesmo modo Israel também era dono da terra que havia conquistado pelo poder do próprio Deus. Então o que estava? Aquele debate: se você está acreditando que o Deus de vocês, Quemos, deu a terra para vocês, nós acreditamos que o Deus de Israel também deu a terra para nós. Tá certo? Jefté foi estratégico ao tomar o argumento dos idólatras em favor de Israel, pois em sua mensagem ele estava dizendo sutilmente que se era possível aos amonitas acreditarem em Quemos, ídolo adorado também pelos moabitas, tanto mais a Israel era possível crer no Deus de seus pais, que os havia libertado do Egito e lhes entregado a terra dos amoreus. O que é que Jefté já está declarando? Se é possível vocês acreditar no Deus de vocês, que é um ídolo, nós acreditamos no Deus de Israel, o Deus de nossos pais, o Deus que tirou o povo lá do Egito, do deserto. Para libertar o povo, Deus qualifica um homem rejeitado socialmente. Portanto, merece destaque o seu amor paciente e misericordioso. Tendo ouvido os clamores do seu povo, já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. E por isso lhes concedeu um novo governante que os libertasse. Deus ama Israel, ama também a igreja, apesar de não merecermos, ele nos amou primeiro. Ou seja, a Bíblia diz que o próprio Deus fala: não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Deus nos amou primeiro. Então, Deus escolhe aqui Jefté, não tinha expressão nenhuma socialmente falando, por ser filho de uma prostituta, era desprezado, mas Deus escolhe aqueles que as pessoas rejeitam, desprezam, para confundir aí os grandes. Deus fez um grande milagre na vida de Jefté. Já o tópico de número 2, a vitória de Israel e o voto de Jefté. Pessoal, a Bíblia fala sobre voto, é muito importante. Tá? A Bíblia diz que quando nós votarmos ao Senhor, nós temos que ter o cuidado em cumprir. Então tome muito cuidado com aquilo que você promete a Deus. O voto imprudente.
Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Jefté já se precipita fazendo aqui esse voto. Talvez Jefté pensou que ia vir ali um cordeiro, que ia vir um carneiro, uma cabra, coisa parecida, né? Por isso ele faz essa declaração impensada. O voto de Jefté é uma das passagens bíblicas mais debatidas e difíceis do livro de Juízes, e provavelmente de toda a Bíblia. Não há dúvidas qualquer que seja a interpretação aceita, que foi um voto precipitado e ressaltante do calor do momento. Jefté se precipitou, todos nós entendemos isso. O voto consistia que, se Israel fosse vitorioso naquela batalha, ele ofereceria em holocausto ao Senhor o primeiro que saísse da porta de sua casa. É consenso entre estudiosos do hebraico que o texto em apreço inclui a possibilidade de estar se referindo a um animal, visto que a frase "quem primeiro me sair ao encontro" jamais poderia ser usada para um animal. Trata-se-ia, portanto, nesse caso, de um sacrifício humano, o que era claramente proibido na lei e mostrado como abominação ao Senhor. Ou seja, nesse caso, pessoal, nós não podemos entender que Jefté iria oferecer uma pessoa, até porque Deus, quando pede o filho de Abraão, Deus não recebe o filho morto em holocausto, era apenas para provar a fé. E a lei já proibia, Levítico 18, 21, Deuteronômio 12, 31 ao 32, não é permitido, e Deus ele não recebe sacrifício humano, até porque o Senhor condena o sacrifício a Moloque, que era onde as mães davam os seus filhos recém-nascidos, seus bebês, em sacrifício a um deus pagão chamado Moloque, tá? Então o que nós entendemos aqui é que a descendência de Jefté, ela vai ser ali interrompida devido a esse sacrifício, e a gente vai entender aqui no decorrer. Já o tópico de número 2, o clamor o clamor atendido. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Jefté comanda seu exército até os limites da terra de Amon, e mais uma vez nosso Deus mostrou que está disposto à misericórdia, embora soubesse que os israelitas não buscavam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sabia que os motivos de Jefté apontavam mais para uma revanche diante do povo que o havia expulsado do que para um arrependimento sincero. Pessoal, mesmo Deus sabendo que o povo não estava buscando ele de verdade, Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia para dar vitória a Israel. Novamente havia paz em Israel e o opressor fora derrotado. Todos os anciões haviam confiado em Deus, o destino da nação. Novamente havia paz em Israel e o opressor fora derrotado. Todos os anciões haviam confiado a Deus o destino da nação. Portanto, não havia motivo para novamente se afastarem do Deus que havia atendido aos seus clamores. Quando o povo começou a clamar, Deus, ele ouviu, né? Saiba que o Senhor separou para ser aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Israel tinha uma nova oportunidade de buscar a santidade para qual fora convocado pelo seu Deus. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos porque eu sou santo. Deus já havia avisado o povo, né, que ele seria o Deus daquele povo, o Deus daquela nação. Mas aquele povo teria que santificar-se, se preparar para buscar ao Senhor. A convocação ainda vale para a igreja. Busquemos o padrão de santidade revelado em Cristo, pois ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, somente em Cristo Jesus nós poderemos ter uma vida santificada, uma vida de santificação. Já o tópico de número 3, o fracasso pessoal. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro.
com adufes e com dança, e era-lhe filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. Finalmente Jefté retorna para sua casa, mas o que era para ser uma alegria torna-se desgraça, pois quem vem encontrá-lo à porta é sua filha única. Jefté lamenta terrivelmente, mas resolve não tornar atrás em sua palavra. Com a concordância de sua filha sobre o cumprimento do voto de Jefté, duas interpretações são comumente colocadas pelos estudiosos. Então, pessoal, vamos ver com calma aqui essas duas interpretações e depois eu posso até dar uma opinião, tá certo? Primeira interpretação. A primeira defende que isso realmente significou a morte de sua filha, pois a palavra holocausto em seu sentido básico significa uma oferta totalmente queimada ao Senhor. Para eles é possível que o nível de degrada de Israel, depois de sucessivos ciclos de idolatria, estivesse em um patamar no qual muitos haviam assimilado a prática, uma prática pagã de sacrifício humano, como em Amon e Moabe. Há registros bíblicos de Israel que assim procederam mais tarde, à época da monarquia. Assim, Jefté teria levado ao extremo seu voto de sacrificar sua filha, cometendo aí grande pecado e afronta a Deus, que jamais aceitou a morte humana como oferta ou voto. Pessoal, o que eu já quero falar rapidinho aqui? Primeiro, Deus não vai receber, e aí, como é que eu vou pagar um voto se eu vou trazer uma ira, se eu vou trazer uma afronta contra Deus, se eu vou cometer um pecado maior? Jamais Deus receberia um cumprimento de tal forma desse voto. Agora vamos dar uma olhada na segunda. O segundo argumento, que na verdade a palavra holocausto comportaria também o sentido de consagrar ao total. Como sua filha foi a primeira que lhe saiu ao encontro, isso significaria que ela deveria viver o resto de sua vida no celibato. E como filha única de Jefté, isso também implicava em que o juiz não teria descendência. Corrobora essa posição a nota bíblica, e ela jamais conheceu varão, seja qual tinha sido o teor do cumprimento do voto precipitado. Fato é que o trouxe sérias consequências para essa casa de Jefté. Então, pessoal, essa aqui é a mais aceitada, é mais comumente, até porque nós entendemos que a própria Bíblia vai dizer que ela não conheceu o varão. Ele sacrificou toda a descendência, já que a sua filha era filha única. Ele deveria ter pensado um pouco mais antes de fazer o voto, se o animal que aparecer, o animal limpo, coisa assim parecida, eu vou oferecer. Mas enfim, aqui é para que a gente possa aprender. Eu já cometi alguns votos de forma precipitada, paguei um alto preço, e eu indico a você que antes de fazer um voto, faça com muita cautela, porque votar e não poder pagar é melhor não votar, tá certo? Então vamos para o ponto 3, conflito interno. Dentro do conflito interno, tópico de número 1. A tribo de Efraim se ofende e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Alguns meses após a vitória sobre os amonitas, Jefté é procurado pelos israelitas da tribo de Efraim. Eles acusavam o novo juiz de desonrá-los perante as demais tribos, de excluí-los da guerra como se fossem desnecessários para Israel. Os efraimitas já haviam criado problemas com Gideão. Também foi a guerra sem eles, pois eram soberbos e julgavam-se líderes da nação. O que acontece, pessoal? Em vez de quando a tribo de Efraim, nós vimos que ela fica por fora. Era uma tribo guerreira, tinha grandes guerreiros, mas era uma tribo ali que o pessoal gostava de se enaltecer. E em muitas ocasiões eles ficavam fora, tá certo? Porque nós temos que entender que por mais que lutamos, batalhamos, a vitória que nos dá é o Senhor, não parte de nós. Os efraimitas eram homens carnais, agiram com irreverência, a não reconhecer os feitos de Jefté como manifestação inquestionável da vontade de Deus, embora o juiz não tenha medido esforços para corresponder ao que o Senhor lhe confiou. Aqui temos uma lição importante.
pois um erro frequente entre nós é vinculado à autoridade constituída à pessoa que a exerce. Na Bíblia, Deus deu autoridade a vários homens de caráter vacilante, cujos atos nem sempre foram honrados. Mas a despeito disso, manifestou nele seus castigos ou suas obediências para conserto ou consolo de seu povo. Devemos olhar para os ministros do Evangelho como pessoas que Deus constitui. Isso a despeito de nossas simpatias pessoais. Ou seja, o que o texto está dizendo? A gente tem que respeitar a liderança que foi levantada por Deus, independente se eu simpatizo com ela ou não. Se elas vão proceder certo, receberão a bênção de Deus. Se elas vão proceder errado, também receberão o juízo do Senhor, tá certo? Os líderes também falham, mas se for esse o caso, não façamos intrigas e disputas de poder como os iframitas. Antes, lembramos a pergunta que o apóstolo Paulo fez aos coríntios: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? O que ele estava dizendo? Olha, esses pequenos problemas, esses conflitos, vocês podem resolver entre vocês mesmos. Será que não tem ninguém com sabedoria que possa lidar com essas situações? Tá certo? Então que nós não vamos estar aí com intrigas, com disputas, querendo ser melhor do que os outros. Pelo contrário, nós somos todos servos do Senhor. Já no tópico de número 2, Shibolete ou Sibolete. Quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu um eframita? Jefté liderou os homens de Gileade contra os de Efraim e os obrigou a fugir de volta para suas terras pelo vale do rio Jordão. Certamente uma guerra civil entre irmãos não era o que Deus desejava, como também hoje não deseja. A igreja vive sobre uma guerra imposta pelos que odeiam a mensagem de Jesus, por isso estejamos unidos em defesa da fé evangélica. Os eframitas alegavam que Jefté e seus homens eram separatistas e desertores de Efraim. Esse era o pretexto que usavam para os atacar. O que é que eles estavam alegando? Só porque Jefté foi para a guerra e não chamou eles. Tá? Eles queriam porque queriam participar da guerra, se acharam rejeitados, desprezados, mas não era isso, né? Deus havia dado uma direção para Jefté para que ele viesse chamar as pessoas certas. Nem sempre, pessoal, nem sempre todas as pessoas da igreja, né, do convívio cristão, vai participar das tuas guerras, vai participar das tuas pelejas. Pelo contrário, existem pessoas mais próximas que o Senhor nos levanta para botar ali do nosso lado. Até porque nem tudo a gente deve estar contando para todo mundo. A gente tem que confiar no Senhor e pedir a Deus para direcionar pessoas boas para estar aos nossos lados. Curiosamente, os que tentavam fugir eram abordados na fronteira e obrigados a pronunciar a palavra Shibolete, corrente de água. Por esse recurso, todos os eframitas foram descobertos, pois pronunciavam a palavra com som de S, ou seja, Sibolete. Essa curiosidade linguística pode nos ajudar a pensar a importância de termos na atual sociedade, uma identidade que nos faça conhecidos como os cristãos evangélicos, que, ao contrário dos eframitas, não realizam, não fogem e nem se escondem. Olha lá, pessoal, né, que o pessoal possa nos conhecer como servos do Deus Altíssimo, né? Pessoas crentes, servas do Senhor, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Tópico de número 3, Ibsam, o 9º juiz, Elon, o 10º, e Abdon, o 11º. Depois dele julgou a Israel Ibsam de Belém. Ibsam, o 9º juiz de Israel, julgou Israel por 7 anos. Era de Belém, onde também foi sepultado. Chama a atenção o tamanho da sua família, 30 filhos e 30 filhas. Parece ter fortalecido seus laços políticos através da prática de casar seus filhos com pessoas
de fora de Belém. Elon, o 10º juiz de Israel, julgou Israel por 10 anos. Os 2 versículos a seu respeito só nos informa seu nome, sua tribo Zebulon, a duração de 10 anos do seu governo e seu lugar de sepultamento, Aijalon. Abdon, o 11º juiz de Israel, liderou por 13 anos. Era da tribo de Efraim e sua família de 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. Era sinal de alta posição social. Pessoal, coisa interessante, rapidinho aqui. Hoje, em 2023, jumento não tem valor, as pessoas não valorizam mais jumentos, É só cavalos, gatos, enfim. Mas nessa época aqui, jumento era importantíssimo, era muito caro. E era ali o transporte da época, Quem tinha jumento estava rico, aí o cara tinha 70 jumentos. Só para você ter noção, e toda a sua família andavam com o seu transporte da época. E aí era tido como uma família rica, uma família a qual tinha condição, tá certo? Hoje o pessoal só quer andar de moto e carro, Ninguém anda mais de jumento, não. Vale observar que sobre os juízes menores não há referência de que foram levantados por Deus, que o Espírito do Senhor veio sobre eles e que a terra teve descanso depois deles. A referência sim é que tinham propriedades pessoal e faziam aliança casando suas filhas e filhos com estrangeiros. Pessoal, nós sabemos que tem essa diferença entre os chamados juízes maiores e os menores, e o dos menores a gente não vemos quase nada, Vemos poucos detalhes, mas eu acredito que o que nós temos é o suficiente. Que Deus possa aí abençoar cada um de vocês. Eu quero já aqui terminar com nossa aplicação pessoal e nossos agradecimentos. Deus não depende das nossas qualidades, nem se limita aos nossos defeitos. Ele tudo pode conforme os seus propósitos e mediante a fé que há em nós. O que a aplicação pessoal está dizendo? Que independente das nossas qualidades. Isso aí, Deus não depende disso, tá? E nem se limita aos nossos defeitos. Talvez as pessoas nos desprezem, não dê nenhuma condição para a gente, não dê-nos nenhuma qualidade, que só veja defeito, mas Deus, olhando para nós, os nossos defeitos não impede o agir de Deus. Quando Deus quer agir, tá? Ele faz da forma dele, independente das minhas qualidades, independente dos meus defeitos. Ele tudo pode conforme os seus propósitos e mediante a fé que há em nós. Se nós acreditamos que o Senhor pode transformar nossas vidas, que pode nos usar com autoridade, que pode nos usar com ousadia, Deus ele faz isso. Claro, há toda uma preparação, Deus tem uma forma de trabalhar, Deus age em nossas vidas conforme Ele quer, de acordo com os seus propósitos. Quer dizer para você que você é uma pessoa muito importante, você não é uma pessoa inútil, você é uma pessoa útil para Deus. No momento certo, Deus vai te levantar, vai te usar como autoridade sobre essa terra. Você tem um grande valor, tá certo? Porque Jesus morreu para que você pudesse ter vida e vida com abundância. E o nosso agradecimento, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com essa aula. Agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita. Agradeço a minha esposa Gabi Menê, aos familiares, aos amigos, a PEC, que nos proporciona o material da revista, e ao YouTube, que nos dá essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês nessa aula. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.